É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim é boa noite, né, gente? Porque agora é 7 horas 39 minutos da noite desse dia 25 de dezembro, né? Tá terminando o ano aí, 25 de dezembro de 2025. Hoje é uma quinta-feira. Meu nome é Neurimar de Lima Viana, sou casado, tenho um filho de 19 anos, só filho único, né? Sou casado, minha esposa ela é uma das melhores confeiteiras de Guajará-Mirim, a Elisandra Barroso, né? Então, moro na cidade de Guajará-Mirim, cidade essa com mais ou menos 47 mil habitantes, né? 47 mil habitantes, e estamos a 337 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, né? Viajando pela BR 425, 425 e 364. E fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Gente, só um instante, eu vou fechar essa porta aqui. Graças a Deus, teve a ceia agora ontem, né? De ontem para hoje. A minha esposa, nós fizemos uma ceiazinha aqui em casa. Meu filho assou uma carne, a minha esposa assou um pernil e fizemos uma ceia em família, né? No final, minha esposa viu que eu fiz um vídeo que a água do copo, por mais que o copo fosse grande, ele acabou, porque fazer vídeo dá nervosismo, dá uma tensão, atinge muito, dá muita sede, gente, fazer vídeo. Não é fácil não, tá? Aí olha o que ela comprou para mim. Eu fiquei feliz, ó, gente. Esse presente aqui veio na hora certa. Então, presente da minha esposa aí, gostei demais. Muito obrigado, minha esposa. Um beijo para minha esposa. Então, gente, acho que eu já falei, né? Sou da cidade de Guajará-Mirim, estado de Rondônia. O estado de Rondônia tem mais ou menos 52, tem mais ou menos não, tem 52 municípios, o distrito deve ter uns mais de 60 distritos, né? E o tema de hoje não é tema bíblico, gente. O tema de hoje é mais voltado para o lado da depressão, remédios controlados, CAPs, como as pessoas convivem com as pessoas que têm problemas mentais, transtornos mentais, como as pessoas veem como as pessoas que são sadias, lúcidas, enxergam as pessoas que tomam medicamento controlado, as pessoas que têm problemas e transtornos mentais. Nós vamos comentar hoje sobre este tema, né, este tópico. E já deu mais sede de novo. É quase 1 litro. Ó, ela trava. Aí, bem aqui tem um botãozinho, ó. Peraí. Ó. Aí eu vou aqui. Deixa eu ver aqui. Assim que trava. Aí não sai não, ó. Aí para você destravar, você tem que vir aqui. Aí sim, aí aperta aqui. Essa câmera aqui para me filmar. Pronto. Tô tomando o tempo que era para me estar gravando. A água fica gelada aí um bom tempo, tá, gente? Então vamos ao que interessa, né, gente? Porque o assunto de hoje é polêmico.
graças a Deus, gente, que a tecnologia hoje, né, ajuda muito a trazer informações complementares, né, para nos ajudar a repassar informações para vocês. Então, vocês que lidam com pessoas que têm problemas mentais, transtornos mentais, eu não chamo ninguém de doido não, gente, tá? Nem de louco não. Então, você mesmo que está passando por isso, que acha que você está louco, ou que as pessoas lhe chamam de louco, esse vídeo hoje é voltado para esta situação, né, de pessoas que têm preconceito com pessoas que tomam remédios controlados, acham que essas pessoas são loucas, acham que essas pessoas são doidas, né, na linguagem mais pejorativa aí, né. Aqui eu abri no Google aqui, diz: alguém pode ser chamado de louco ou considerado de louco? Aí aqui no Inteligência Artificiais fala assim: o termo louco pode ser usado em contextos informais ou figurativos, mas é considerado pejorativo e estigmatizante quando se refere a questões de saúde mental. No âmbito legal médico, o termo está em desuso, ou seja, isso não é usado no âmbito legal e médico, ou seja, na área da saúde e da medicina não se usa essa frase, né? Essa expressão louco, entendeu? O termo está em desuso e é substituído por terminologias técnicas e mais precisas como transtorno mental ou doença psíquica. Então, gente, rapaz, eu não estou me mostrando, gente. Aqui hoje está dando 6 mesmo. Chegou na hora certa essa garrafa. Então, você vê que no meio, faz 23 anos que eu vivo no meio da medicina. Eu já passei por 2 psiquiatras em Porto Velho. Eu tive de me consultar uma vez com uma outra psiquiatra em Guajará-Mirim, mas não deu certo para ela ficar aqui. Eu já convivi com várias psicólogas, umas 4 psicólogas, já conversei com vários médicos e eu nunca vi eles, nenhum psiquiatra, chamar algum doente que tem transtorno mental de louco ou de doido. Isso é uma filosofia, digamos, um folclore criado no meio de nós mesmos, talvez pela falta de nós não acharmos uma palavra técnica, porque quem estuda para isso, ele vai encontrar um nome técnico específico para cada doença da pessoa, para não precisar ele chegar ao ponto de chamar e dizer que aquela pessoa está louca. Mas nós, leigos, que não estudamos nada, talvez que pelo fato de não termos um conhecimento técnico de cada doença ou enfermidade, porque não existe só um tipo de enfermidade na cabeça. São dezenas de enfermidades mentais que existem, entendeu? No mundo. Tem aquelas... Tem as doenças mentais que são chamadas neurológicas. As neurológicas, eu vou falar algumas que eu conheço, tá, gente?
Quais são as doenças neurológicas? As neurológicas são aquelas: epilepsia, é neurológica, não é psiquiátrica, não é psicológica, que nem a minha é psicológica, depressão. Então tem uma separação, gente. Vocês não podem chegar e achar que todo mundo que tem doença mental, essas pessoas todas têm o mesmo problema. É um erro pensar isso aí, não é? Agora que tem muitas pessoas com epilepsias, tem muitas pessoas com epilepsia. Aí tem outra doença neurológica chamada de convulsão, né? A pessoa, eu não sei se a convulsão é a mesma epilepsia, mas é parente ali, meio parente da epilepsia, né? Então, gente, tem algumas pessoas que sofrem acidentes que acabam batendo o crânio. Muitas vezes essas pessoas sobrevivem, não morrem, mas fica algum dano no cérebro, né? Fica algum dano na cabeça, e às vezes essa pessoa venha a ter um problema que ela nunca mais ela vai ser a mesma pessoa, e essa doença aí está relacionada na doença neurológica também, tá, gente? Então o medicamento, eu tomo antidepressivo há 23 anos, quase 24 anos. Eu comecei dia 15 de junho de 2020, eu comecei dia 15 de junho de 2001. Então vocês façam as contas aí. 15 de junho de 2001, eu comecei a tomar antidepressivo e não parei mais. Eu vivo primeiramente Deus, depois eu preciso desses medicamentos para mim poder viver, para mim poder viver um pouco, né? Viver ao lado da minha esposa, do meu filho, porque antes do tratamento eu não vivia, eu vegetava, entendeu, gente? Por isso que eu dou muito valor às pessoas fazer o tratamento. Muitas pessoas, por um motivo ou por outro, não querem se submeter ao tratamento. Algumas são os próprios pacientes que se recusam a fazer o tratamento, que tem casos que a família quer levar, mas o paciente, por um motivo ou por outro, não quer aceitar o tratamento. Aí acontece o caso de, às vezes, o paciente está querendo ajuda e a família cruza os braços, não se interessa de levar no CAPS e o local certo. Gente, não é toda doença que é para o CAPS, entendeu? Para o CAPS só vai doenças psiquiátricas, entendeu? E dependente químico, pessoas que usam drogas, né? Porque quem usa droga tem a depressão e tem forte tendência de ter esquizofrenia, né? Então o CAPS ele trata mais de esquizofrenia, depressão e síndrome de pânico, que é um sintoma da depressão, e nessa área aí, né, ansiedade. O nome CAPS, o CAPS nasceu no Brasil, não sei se foi em 2002, mas em Guajará-Mirim ele veio a surgir em Guajará-Mirim em 2004, né? Quando comecei a fazer meu tratamento em Porto Velho, em 2001, 15 de junho de 2001. Aí eu dei continuidade aqui no CAPS, porque o CAPS é assim: se na sua cidade não tem, você pode ir em outra cidade e fazer de graça lá pelo SUS, né? Se tiver lá, que nem eu ia para Porto Velho, quase de 2 em 2 meses, e eu fazia pelo SUS lá, porque em Guajará-Mirim não tinha. A partir do momento que a sua cidade tem o CAPS, aí você já não pode ir para aquela cidade que você ia. Vamos supor, a cidade vizinha aí, que nem aqui Nova Mamoré, né? Ou Porto Velho.
mas Nova Mamoré na época também não tinha. Aí é que não tinha mesmo. Aí depois que o CAPS nasceu em Guajará-Mirim, é que eu comecei a fazer o meu tratamento acompanhado pelo CAPS aqui. Então, pensa numa coisa de Deus que veio para mim. Então, gente, para não perder o fio da meada, o que eu tenho visto, nesses quase 24 anos que eu faço tratamento, nessas andanças minhas para Porto Velho, na época que eu ia para o CAPS em Guajará-Mirim, porque agora na parte da manhã minha esposa que vai, por causa que eu tenho um problema com sono, só quando é o jeito mesmo eu ir no CAPS, que tem que ser eu mesmo, é que eu fico até de manhã sem tomar meus medicamentos para poder ir. Que nem um dia desse, está com quase um mês que eu fui, né? Resolver os meus problemas pessoalmente, porque meus medicamentos é caro. Às vezes tenho que comprar porque não tem. Então, e isso é um problema que muitas famílias se esbarram nessa situação. Muitas vezes a família quer até fazer o tratamento, quer ir até no psiquiatra, mas geralmente os CAPs não tem, os CAPs da pequena cidade, que nem a nossa, não tem psiquiatra, e muitas vezes falta medicamento, né, gente? Então, muitas vezes não é nem a falha da família, nem do paciente, a falha está na instituição. Eu não vou nem culpar os funcionários, vou culpar o governo, quem é de responsabilidade disso, né? De colocar um psiquiatra ou uma pessoa bem entendida para fazer receita, para passar medicamento, né? Para prescrever medicamento. Então, eu não culpo só os pacientes, nem os parentes, né? Porque fazer um tratamento realmente como tem que ser feito, muitas vezes com acompanhamento com psiquiatra, e às vezes o SUS não dá conta de arrumar psiquiatra, e nem todos os medicamentos, aí realmente fica muito difícil a família ajudar o seu ente querido aí que está com depressão ou com esquizofrenia ou com outras doenças mentais, né? Transtornos mentais, mas que Deus possa abrir os caminhos para vocês e Deus mostre o caminho certo que vocês devem seguir e dê tudo certo como tem dado para mim, apesar das lutas, dificuldades. Eu passei uma luta muito grande, terrível, porque a depressão também, né, gente? No meu caso, a depressão, ela tem um lado espiritual também, que nós somos muito atacados espiritualmente. E é muito ruim, é o que dá aquela sensação de desânimo, né, nas pessoas, de tristeza, de quase morte, e de desistida de tudo, é o lado espiritual diabólico, né? O CAPS, ele não fala nisso, né? Ele não fala nisso, mas ele sabe que isso acontece. Vocês podem ver que esse filme americano lá, quase todos aqueles filmes baseados em fatos reais de exorcismo, começa com depressão. As pessoas começam. Só que para lidar com o espírito maligno na vida de algum deprimido, não pode ser qualquer um. Por isso que nos filmes lá quase tudo deu errado. Os padres começam com aquelas cruz, que o diabo não tem medo de cruz. Se o diabo tivesse medo de cruz, ele não estava no cemitério. Se vocês não sabem, no cemitério tem espírito demoníaco. E o que tem lá é cruz uma atrás da outra. Mas não vem ao caso, tá, gente? Eu só falo assim, que tem o lado espiritual na doença, quando a pessoa está gravemente, fortemente atacada por essa doença invisível, né?
É uma doença que ninguém vê, que as máquinas não podem identificar, não podem fotografar, né? Como se diz, escanear. As máquinas não conseguem escanear a depressão. É uma doença silenciosa, imprevisível e invisível, e requer muito esforço da família e do próprio paciente. Ele tem que se esforçar, ele tem que fazer um ânimo de procurar ajuda, atendimento médico especializado, para tentar sair dessa situação, não piorar, porque muitas vezes eu já fiquei muito tempo dentro de um quarto, entendeu, gente? Mas orando a Deus, pedindo a Deus a misericórdia. Você tem que pedir a Deus também. Não estou falando para você ir para a igreja nenhuma, não vá, porque lá vão enganar você, vão fazer você de gato sapato, querendo tirar proveito de você e da sua família que vai lhe acompanhar. Busque a Deus em casa, ore a Deus, peça a Deus força, ânimo, para você superar. 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o Senhor o levantará. Então, se é de você chorar, chore na presença de Deus no seu quarto e peça a ajuda dele, que ele está ouvindo a sua oração, vai lhe dar força, vai abrir as portas de tratamento, de tudo. E você talvez tenha perdido alguma coisa na vida, um familiar, um casamento, um noivado, uma namorada, um namorado. Alguma perda aconteceu na sua vida, algum fator levou você a chegar a essa situação, que a depressão não chega na vida da gente de coisa boa não, tá, gente? Não chega ali, você passou nas provas ali, você conseguiu um emprego, você comprou um carro, Não, a depressão não vem disso, não. A depressão vem de separação, a depressão vem de maus tratos, de pai que maltrata crianças pequenas, de estupro, dessas coisas. A depressão vem de morte na família. A depressão só vem de coisas ruins, e depois que a pessoa deprime, a mente da pessoa só vem coisa negativa. Não vem uma coisa, uma coisazinha, uma só. Vem milhões de pensamentos negativos, mas não vem um só pensamento positivo. Eu faço esses vídeos falando sobre depressão para justamente ajudar quem está passando por esse processo agora, que está sofrendo muito e não entende o que está acontecendo com você. Mas o tema de hoje, gente, é por que as pessoas têm tanto preconceito com nós, com as pessoas que fazem uso de antidepressivo ou remédio neurológico, né? Que no caso são pessoas que não fazem tratamento no CAPS, mas fazem lá esqueci o nome, ali perto do hospital regional tem um prédio lá. Era até a doutora Isabel, que era psicóloga antigamente, ela foi psicóloga minha, uma ótima pessoa. Não sei, Senai, não é Senai não, é outro nome, gente, que é lá que as pessoas pegam esses medicamentos neurológicos, que é para esse negócio de epilepsia, convulsão e outras doenças neurológicas, pessoas que bateu a cabeça, tem problema na cabeça. Já no CAPS, o CAPS quer dizer Centro de Atenção Psicossocial, né? É mais problema de psiquiátrico, tá, gente? Psicológico, nem depressão, ansiedade, esquizofrenia e por aí vai, entendeu, gente? Então o CAPS ele atende a outros fatores psicológico e psiquiátrico. No caso, eu faço tratamento lá. Tem pessoas que fazem tratamento ao mesmo tempo de depressão e de esquizofrenia, tá, gente? Gente, eu tenho um problema que eu vou falar um assunto, eu começo a entrar em outro, que na verdade são assuntos que também são úteis, e eu acabo esquecendo do que eu vou do assunto central, né? Então, gente,
não é de hoje não, esse folclore, essa tradição das pessoas tratarem as pessoas que são diferentes, né, que têm alguma doença, alguma enfermidade na cabeça, as pessoas que não são normais, né, que são muitas pessoas no Brasil e no mundo que tem esse problema, né? Além da pessoa ter esse problema, seja lá qual for o problema que ela tem, depressão, esquizofrenia, problema neurológico, epilepsia, essas pessoas, além de elas sofrerem com a doença, né, com a enfermidade, elas sofrem com preconceito, né? E tem pessoas que são tão preconceituosas que elas estão doentes com depressão ou esquizofrenia e elas se negam, e eu falo aqui com propriedade, de pessoas que eu conheço, tanto homem como mulher, que elas se negam a tomarem remédio antidepressivos. Eu tomo há 23 anos, vai fazer 24 anos. E tem me ajudado muito. Eu vim tirar habilitação, casar, ter interesse em... A minha vida não tinha expectativa antes. Entendeu, gente? Então, muitas pessoas que entram por esse caminho, não vou tomar porque esse é remédio de doido, porque as pessoas ficam falando. As pessoas, em vez de chegar para uma pessoa que está doente e dizer, não, rapaz, tu tem que procurar ajuda, tem que ir no médico. Porque hoje é assim, gente, a gente vai no hospital, o médico lá não é especialista, mas ele sabe que tem um CAPS, ele sabe que tem psicólogos preparados. Então, o que ele faz? Ele envia aquele jovem que hoje está dando muita depressão em adolescentes, jovens, né? Tanto menina como menino. O que ele faz? Ele repassa, encaminha para o CAPS. Aí o CAPS fica a cargo do CAPS, né? Só que o CAPS passa por muitas dificuldades, porque o CAPS não pode forçar as pessoas a fazer tratamento. O CAPS está ali, pronto. Se a pessoa quiser fazer o tratamento, o CAPS está aqui. O CAPS aqui em Guajará-Mirim fica na Avenida Doutor Levegé. Aqui no Lamaçal, aqui na Avenida Doutor Levegé, onde estão tentando fazer um asfalto no meio da chuvoeira, né? No antigo prédio da Nuvepa, ou Sulcan. Antigamente era o Sulcan, né? Que combatia aqueles... que os caras carregavam aquelas bombonas de DDT nas costas e xiringavam em todas as casas na área rural, na cidade. Então, você está doente, se você está desanimado, se você perdeu o ânimo, você anda triste, chorando pelos cantos, você não tem ânimo mais de fazer nada, você não tem vontade mais nem de tomar banho, às vezes não quer comer, ou às vezes está comendo demais, está perdendo o sono, não dorme mais direito, tem pesadelo, ou está dormindo demais, já é um sinal, tá, gente? Esses sinais aí já é prenúncio de uma depressão, tá? Então, procure o CAPS aqui na Doutor Levegé, aqui no bairro Serraria, ou vá lá no hospital, que de lá ele encaminha você para o CAPS. Então, como eu estou falando, gente, é muito difícil. Eu mesmo, as pessoas não falam na minha frente, mas eu mesmo sou chamado de doido, por muitos conhecidos, desconhecidos, vizinho e parentes. Só que na minha frente não falam, mas por trás falam. Entendeu, gente? Por trás falam que eu sou louco, mesmo porque eu já fiz coisas que dá motivo para isso, né? Uma vez, em 2012, por um caso muito sério, muito assim, eu estava sem fazer o tratamento, eu tinha abandonado o tratamento, e eu cheguei numa situação que eu comecei a brigar com a minha esposa, ter ciúmes demais, e fui perdendo o controle da situação. Minha esposa teve que sair de casa com medo de mim,
eu dei um murro nas costas dela, não na frente, nas costas dela, né? Aí ela foi na polícia para pegar o meu filho tinha 7 anos, e foi embora, e a minha vida acabou, gente. Meu filho é minha vida. E eu fiquei só, né, na outra casa, e eu pedindo para ela vir embora, e ela resistindo, e eu acho que depois de 3 dias eu queimei minha casa, gente, a outra casa que eu tinha. Isso aqui eu vou falar para vocês. Então eu estou citando isso aqui para vocês porque é daí que o pessoal pega e diz que você, por causa disso ou daquilo, te julga por algo que tu fez e já te chama de doido, né? Realmente eu fiz algo que só mesmo um louco, né, tem capaz de fazer. Eu fiquei muito transtornado, tentei até o suicídio, porque eu vi o quarto do meu filho todo queimado. Isso aí foi demais para mim. Eu tentei o suicídio em 2012, mas Deus não permitiu que eu viesse a morrer. Mas se eu já sentia, gente, aquele preconceito contra mim, depois eu notei que as pessoas se afastaram mais ainda de mim. E muitos me consideram como louco, entendeu, gente? Como um débil mental, né? Até. Mas eu vou falar que nem a música do Raul Seixas, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. O pessoal nem percebe, e você vê que o pessoal chama o Raul Seixas de louco, né? O Raul Seixas foi um dos caras que teve o maior QI de inteligência no Brasil, junto ali com o doutor Enéas e talvez o Jô Soares, doutor Enéas, pessoas super inteligentes. Agora você olha para o doutor Enéas, quem é dos antigos igual eu, olhava ele fazendo o pronunciamento dele, que era bem curtinho, que o pessoal não dava, a Globo não dava muito tempo para ele de pronunciamento, né? De campanha política. Todos nós chamávamos ele de louco. O Raul era chamado de louco. O pessoal só toca a música do Raul, essa que eu cantei aí, um pedaço. Enquanto você se esforça para ser. Só que ele estava chamando o povo de louco e o povo não entendeu, porque ele fala assim, ó, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Na verdade, as pessoas são loucas e estão tentando se esforçar para não parecer loucas. O que tem de louco nas avenidas, nas casas, disfarçado, não está escrito. Mas as pessoas se esforçam para parecer lúcidas. Entendeu? O jeito que eu sou, o jeito que eu falo, eu não mudo não. Se alguém quiser me chamar de louco, agora eu não tô me ensoberbecendo nem sendo arrogante não. Mas eu desafio aí os lúcidos que me chamam de louco a fazer um vídeo de 1 hora ou mais. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. 34 minutos. Sem parar. Esse canal aqui, Plantão Bíblico, que um dia eu falo sobre um vídeo eu falo sobre tema bíblico e o outro sobre depressão ou qualquer outra doença mental. Eu desafio você a abrir um canal e esclarecer algum tema para ajudar as pessoas. Ter a capacidade mental, psicológica, intelectual para isso. Como é que um louco consegue?
Se você é lúcido, você vai ter que ser melhor que eu. Entendeu, gente? Esse termo louco, gente, isso vem do começo do mundo. Entendeu? Então o que acontece? O que acontece é que essa palavra ela já se tornou comum em todas as nações. Então, para isso mudar, teria que haver uma reeducação nas escolas, desde do jardim de infância. Assim como eu acho que a Bíblia também deveria ser ensinada desde da infância, e também a Constituição, para as pessoas terem uma visão diferente da realidade de cada pessoa. Entendeu? Tem pessoas que estão na rua drogadas, entendeu? Toda maltrapilha, suja, e são chamados de loucos. E às vezes essa pessoa ali, que nem lá eu até estive lá quando eu fui em São Paulo em 2012. Eu passei por lá, porque você não pode passar lá e ficar olhando muito para eles, não. Que é onde o pessoal usa droga. Ali onde o pessoal fica aquele monte de usuário de droga, né? Cracolândia, né? Eu passei pela Cracolândia. Ali no meio daquela Cracolândia, que você olha assim, só vê aqueles povos esqueléticos, acabados, sem dente. Ali tem médico, empresário, dono de empresa. Entendeu, gente? Não é só gente de classe baixa, não, pobre não. E as pessoas olham para ali e, se verem um passado, fotos de pessoas ali, não acreditam. Médicas, que nem eu já vi, dono de empresa de ônibus, dono de empresa. A droga, ela não brinca não, gente. Por isso que eu falo, o melhor jeito de sair da droga é não entrar nela. Então, o título de hoje é assim, é esse aqui, ó. Quem toma remédios controlados são doidos? É o título desse vídeo. Quem toma remédios controlados são doidos? Esse é o título desse vídeo, tá? Gente, infelizmente, para muita gente, e não é pouca, no Brasil e no mundo, para muita gente, pessoas que nem eu, que faço uso de medicamento controlado. A palavra controlado, gente, é porque esses medicamentos que a gente toma, se a gente pegar no CAPS, é controlado, lá é controlado pela Receita Federal. E se for comprado pela farmácia, né, não é igual esses remédios comuns que a gente compra, entendeu? Não é igual. Para gripe, né, para dor de barriga, para diarreia, para garganta, para dor de cabeça, não é fácil. Você tem que primeiro pegar uma receita com um doutor lá no CAPS, agora é o doutor Júlio, né? Um abraço para ele, se ele estiver vindo esse vídeo, para todos os funcionários do CAPS. Então você tem que pegar uma receita própria para aquele medicamento para poder comprar. Senão, o CAPS vai ser prejudicado e a farmácia é que vai ser prejudicada. Por que tem esse nome controlado? Porque a Receita Federal e a Polícia Federal, elas ficam fiscalizando todas as farmácias para saber quantas caixas daquele medicamento chegou e quantas caixas saiu. É terrível, não é fácil não. Até para comprar com o nosso dinheiro é difícil. Então, o remédio que nós, deprimidos,
esquizofrênico, eu não sei se o pessoal neurológico também é controlado, os medicamentos deles. Se for, todos nós somos rastreados pela Polícia Federal e pela Receita Federal. É igual a droga mesmo, eles veem esses medicamentos igual a droga, igual a maconha mesmo, igual... Porque gente, esses medicamentos eles são controlados porque tem gente que usa, pessoas que não são doentes, não tem problemas com... São pessoas que usam droga de verdade, né? Droga forte, maconha, cocaína, pedra. Aí elas usam esses medicamentos, às vezes roubam de algum paciente ou tenta comprar para elas mastigar. Uma vez chegou um cara aqui na minha casa aqui, que ele tinha tempo que ele saía da droga, aí com o tempo ele voltava de novo para a droga, né? Ele trabalhava aqui com antenas parabólicas na época, né? Então ele me conhecia. Um dia ele ia passando aqui em minha casa aqui e ele falou: Maninho, tu tem uns Rivotril aí para me emprestar? Porque eu sabia que ele já tinha problema com depressão, né? Aí eu dei 5 para ele. Dei 5. Meu irmão, quando eu dei aquela cartelinha na mão dele na sala da minha casa, a outra, né, que eu queimei, ele arrancou, ele tirou tudo para fora e ele jogou na boca aqui. E ele mastigava igual farinha. Eu vou falar para vocês, esses medicamentos são ruins, tá? De gosto. Principalmente esse Rivotril aí, que a gente chama de clonazepam. O bicho é amargo. E ele mastigou e ele usava droga normal, usava droga ilícita, que a gente chama, que é a maconha, a cocaína e outras drogas. São drogas ilícitas, eu não uso isso. Eu uso drogas lícitas. Aí, interessante que tem pessoas que usam drogas ilícitas e tem preconceito de tomar remédio do CAPS. Para você ver a maluquice que é, né? Aqui nem diz outra música do Raul Seixas. A outra música que o Raul Seixas fez para combater a outra que ele fez. Depois de tudo, o maluco sou eu. Você pode perceber que se um famoso, vamos fazer aqui uma comparação, você vê que o pobre, ele não mede esforço para perseguir o outro pobre, e às vezes até parente perseguir outro parente, ou até mesmo conhecido, perseguir outro conhecido. Mas as pessoas têm a tendência de favorecer pessoas da alta sociedade, entendeu? Pessoas que têm bens financeiros, pessoas famosas. Porque gente, o que tem de famoso com depressão, o que tem de famoso que está dentro de um quarto, mais infeliz do que nós que não temos nada, entendeu? Pessoas que a conta do banco está cheia, pessoas que têm tudo que eles precisam materialmente falando, mas não tem felicidade, porque o dinheiro não pode comprar a paz, nem a saúde. E essas pessoas, que nem o Anderson Nunes, que teve a coragem, né? Eu até admiro que não é todos, porque tem muitos famosos com depressão, muitos, não é pouco não, porque a depressão não escolhe classe social, idade, entendeu? Ela não escolhe nada disso. A depressão, ela dependendo da situação que a pessoa está passando, dos fatores, né? Fator ali que o famoso está passando, né, de separação, morreu alguém da família, perda financeira, por aí vai, né? Ele deprime, gente. Só que nós não temos acesso à vida deles. Já o pobre não, o pobre todo mundo sabe. Quanto mais a cidade é menor,
Aí é que o pobre sofre, né? Aí o Whindersson Nunes falou, foi abertamente, que ele entrou, foi no onde é que fica as pessoas que surtam, né? É quase um manicômio, né? Não é asilo, não, asilo é de idoso, né? Ala psiquiátrica, né? Na verdade, o Whindersson Nunes, ele estava numa situação tão difícil que ele mesmo pediu para ficar na ala psiquiátrica lá não sei de qual cidade. E ele fez o certo. Ele fez o certo. Então, eu já vi pessoas falar para mim, e é crente, né? Ainda se diz que é pastor, que ele ia orar para Deus acabar com o CAPS em Guajará-Mirim. Ele falou para mim, num velório, nós estávamos num velório. Isso era umas 6 horas da tarde. Gente, eu não dispenso uma briga dessa. Mas nesse dia, por causa do velório, e eu gostava muito do rapaz que mataram ele com uma facada ou duas, eu dispensei. Porque eu sei o quanto o CAPS tem me ajudado. Eu sei o quanto os funcionários do CAPS são esforçados em Guajará-Mirim para ajudar as pessoas. São pessoas legais, são pessoas prestativas. Não vou falar nomes aqui para mim não ser assim ingrato com algumas pessoas, né? Mas desde os mais antigos até os mais novos. Se tiver o medicamento, eles dão. Se não tivesse, eles falam com a educação. O pessoal do CAPS são preparados para lidar justamente com pessoas que chegam tristes, chorando, desanimadas, com um filho, um pai, um adolescente, um jovem. Mas é aquilo que eu estou falando, gente. Eu cheguei a falar em outro vídeo que o maior inimigo do CAPS, o maior inimigo do CAPS e o maior inimigo de quem é deprimido, quem sofre depressão, ou quem sofre esquizofrenia, ou quem sofre de epilepsia ou convulsão, ou outras doenças neurológicas, porque a epilepsia, a convulsão é neurológica, né? Já a epilepsia, a minha esposa está chegando, o carro está fazendo zoado. Já a depressão e a esquizofrenia é psiquiátrica. Então o que acontece? Só que o pessoal que toma remédio neurológico lá não sai. Eu me lembrei, acho que é SAI. O SAI deve ser no Carlos Chagas, né? Eu esqueci. Mas é um órgão ali perto do Hospital Regional, o antigo Hospital Regional, onde a doutora Isabel trabalhava ou trabalha ainda, tá, gente? Esse pessoal neurológico, ele pega os medicamentos deles lá. Já aqui no CAPS, é só o pessoal psiquiátrico e epilético não, e também esquizofrênico, né? E outras doenças psicológicas, né? Quando tem o medicamento. Então, eu não tenho que falar do tratamento do CAPS, mas se puder melhorar, que melhore, né? Que o prefeito também, que as autoridades daqui da cidade de Rondônia também possa dar mais apoio ao CAPS de Guajará-Mirim e de toda a Rondônia, né? Porque não é fácil lidar com tanta gente. Gente, é muita gente. E é porque muita gente se nega a fazer o tratamento, gente. Muita gente, por preconceito mesmo. A própria pessoa que está doente, muitos deles se negam a tomar o medicamento. A família tenta dar medicamento no café, né? Em suco. É um sacrifício danado e é uma tribulação danada, porque a pessoa não fica boa e não dorme e fica dando trabalho. E a família vive no tormento, né, gente? É aquilo que eu falo para vocês. O maior inimigo nosso,
do CAPS e de quem está deprimido é a ignorância. É ignorância. Se o pessoal fosse mais informado, se o povo fosse mais informado, e é porque eu peguei depressão, gente, a depressão me pegou em 88. Eu vim saber o que era depressão em 2001, entendeu? Quando eu fui fazer meu tratamento em Porto Velho. Então hoje, mesmo com internet, com psicólogo, com psiquiatra falando, explicando tudo na internet, o povo vive sob a ignorância. Tem o CAPS lá, é só ir lá, ninguém paga nada para se cadastrar, lá nada é pago lá. Pode ir lá no CAPS, aqui em Guajará-Mirim, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, pedir ajuda. Você está sentindo fraqueza nas pernas, desânimo, não quer comer, não quer dormir, quer ficar dentro do quarto, dorme demais de dia, não dorme à noite, tem pensamentos negativos, pensamentos de tirar a vida. Procure ajuda, não fique parado, busque a Deus, busque a misericórdia de Deus, que Deus há de também te dar força para vencer esses momentos difíceis aí, psicológicos na sua vida, na sua alma, né? Vamos continuar aqui, gente. Gente, teve gênios, homens, que a gente chama de gênios, né? Do passado, que foram chamados de loucos, entendeu? Teve gênios do passado que foram chamados de loucos, pessoas assim, de sabedoria, de inteligência fora do normal, que nem Nikola Tesla, que foi o inventor da energia, né, alternada. Depois os americanos roubaram essa, como se chama? Esse invento, os americanos roubaram esse invento do Nikola Tesla, do criador da energia, e passou para um outro americano, porque Nikola Tesla não era americano, né? Na verdade, Nikola Tesla era de um outro país. E os Estados Unidos têm essa moda de roubar patente. Eu lembrei, a patente da criação da energia é de Nikola Tesla. Eu não sei se ele era sueco, deve ser sueco. O inventor e engenheiro elétrico Sérvio, ele era da Sérvia, Sérvio americano, cujas invenções e visões futurísticas, como a transmissão de energia sem fio, o colocaram no limite entre a genialidade e a loucura. Ele vivia recluso e tinha hábitos excêntricos, o que contribuiu para a sua fama de cientista maluco. Então, ninguém pode ser diferente. As pessoas acham que nem Raul Seixas falou na música. Todo mundo é obrigado a andar no mesmo passo. Todo mundo é obrigado a seguir a manada. Não, tem uma parte do filme do Titanic que eu acho engraçado, que o barco está empenando, ele está ficando assim, ó. Está ficando assim. E aí o cara, naquela classe baixa, né, que tinha mais sujeira, rato. Aí o cara chegou no corredor, ele não sabia para onde correr. Aí tinha um monte de rato correndo no rumo, descendo, né? Aí um falou assim: para onde nós vamos? Aí o que estava na porta falou: rapaz, os ratos estão indo para cá, então vamos para cá. E para onde os ratos estavam correndo era justamente onde já estava afundando mais. Então, as pessoas têm esse problema de não ter. Eu sempre falo para minha esposa que nós temos que ter a nossa opinião própria, entendeu? Domínio próprio, opinião própria. Eu não preciso depender de opinião de fulano, de cicrano. As pessoas vivem muito do que os outros falam, do que os outros pensam, né?
Elza Maria vai com as outras que fala, né? O pessoal fala. Então tem essa coisa, né? Então quando uma pessoa vai por um caminho diferente, que nem o Nikola Tesla, que ele tinha um jeito próprio dele, o estilo de vida próprio dele, que não tinha nada com loucura, já foi chamado de maluco porque não era igual aos outros. Por isso que o Raul Seixas, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, então, para você não ser chamado de maluco, você tem que ser igual a todos, você não pode ser diferente. Entendeu? É aí que Raul Seixas fala, fazer tudo igual. Então, só porque o Nikola Tesla, apesar dele ser um grande cientista, inventor da energia, não seguia as regrinhas aqui do manual da hipocrisia, foi chamado de louco. Aí teve outro gênio aqui, ó, Isaac Newton. Relatos sugerem que o famoso físico e matemático sofria de transtorno bipolar alternado entre períodos de depressão e mania, muitas vezes associados a sintomas psicóticos. Inclusive, se eu tivesse trazido o meu laudo aqui para mim ler para vocês verem, tá lá no meu laudo que o Dr. Ivo, o psiquiatra de Porto Velho, colocou. Transtorno bipolar eu tenho alternado entre períodos de depressão e mania, muitas vezes associados a sintomas psicóticos. Esse é o meu laudo que eu tenho, que está no meu laudo. Que esse Isaac Newton aqui, que era um pintor, se eu não me engano, não, físico, esse Isaac Newton, ele era um físico e matemático, sofria de transtorno bipolar alternado entre períodos de depressão e mania, muitas vezes associado aos sintomas psicóticos. Então, gente, se você acha que os ricos, eles são lúcidos, se você acha que os caras que tem iate, que tem carro, que tem carros caros, que tem aviões, que esses caras não têm problemas mentais, você está muito enganado. Antigamente, quando eu comecei a conhecer a depressão, o pessoal até falava que isso era doença de rico, né? Gente, não é que era doença de rico. A depressão, quando eu comecei a ler a Bíblia em 2019, eu tinha 19 anos, ao decorrer da Bíblia eu percebi vários personagens bíblicos, pelo que eles falavam e pelas ações, que eles tiveram depressão. Eu vou depois trazer aqui um vídeo só sobre os personagens bíblicos que tiveram depressão. E a gente percebe pela fala, foram eles Jó, Davi, Jonas, Elias, deixa eu ver se tem mais que eu lembro assim. Já falei Jonas, né? Esses 4 por enquanto. Jonas, Davi, Jó e Elias. Esses quatro personagens, eles falaram coisas que só deprimido falam, entendeu? 2 desses, ou 3, pediram a morte para morrer. E só quem pede para morrer, geralmente quem desanima e não quer mais viver, e perde o sentido da vida, é quem está deprimido, é quem está morto por dentro e não sente mais ânimo da vida. Mas muita gente acha que não, o cara é cientista, o Elon Musk é 100%. É porque você não sabe a vida pessoal do Elon Musk. Mas quem sabe lá na frente, daqui a uns anos, se você estiver vivo, eu estiver vivo, nós não vamos saber que o Elon Musk era maluco. Eu nem gosto de falar assim, eu estou falando assim porque o tema desse assunto é esse, né? Nós vamos descobrir que ele tinha transtorno, que na verdade é transtorno mental, né? Transtorno mental ou
problemas mentais, né? Transtornos ou problemas mentais. Não usar essa expressão de louco, tolo, louco, doido, né? Aí teve aqui mais um cara lá que foi bem, que foi um pintor, né? Vicente Ving, um grande pintor, né? Gogh, o pintor holandês pós-impressionista, hoje celebrado por suas obras-primas, enfrentou transtornos mentais graves, provavelmente transtorno afetivo bipolar, e passou por várias internações em asilos. Olha, veja só. Esse Vicente Van Gogh aqui, o cara, os mesmos sintomas que eu. Transtorno afetivo é o que eu tenho, bipolar, e passou por várias internações em asilos. E aí, os pobres chamando os outros pobres de doido, de louco, entendeu? Aí, enquanto você fica babando o ovo de famoso, muitas vezes esse famoso está muito mais louco ou muito mais pior de problema mental do que um conhecido seu. Na frente da tela isso é uma coisa, por trás da tela você não sabe como é a vida dele. Às vezes ele está pior do que aquela pessoa que você chama de doido. Vamos aqui para um outro personagem que foi famoso no passado, né? Ludwig van Beethoven, o aclamado compositor, sofria de... O Beethoven, o famoso de Beethoven, né? O aclamado compositor sofria de transtornos de humor, incluindo depressão. Também eu tenho esse problema de depressão, e que coincidiu com períodos de intensa criatividade e sua crescente surdez. Gente, geralmente parece que as pessoas mais que partiram para esse lado da ciência, da inteligência, né, e do conhecimento, tiveram também um encontro infeliz com essa doença, mas me parece que em vez de fazer eles parar, eles fizeram foi crescer com essa enfermidade. E é o que acontece comigo também, por incrível que pareça, né, gente? Aqui, gente, vamos ver o que Jesus fala aqui sobre quem chama qualquer pessoa de doido. Diz assim, capítulo 5 de Mateus, versículo 22. Jesus diz assim, capítulo 5 de Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar, gente, é ficar com raiva, tá? Contra seu irmão será réu de juízo, ou seja, o juízo de Deus, né? E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. Raca é tipo racismo hoje, tá, gente? Preto, você não vale nada. Aqui o terceiro, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Tá vendo? A pior condenação aqui, nessas 3 condenações que Jesus falou, é quem chamar o seu irmão de doido. Não tem nem julgamento. O réu já vai direto. Será réu do inferno. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, se você quer ver o que Jesus fala aí, se é certo chamar alguém de louco, de doido, então leia aí no livro de Mateus, capítulo 22, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Aí você vai ver aí se é certo, correto, você está chamando alguém de louco, de doido.
Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. No tempo que eu não sabia o que era isso, que eu não tinha essa enfermidade, até os meus 14 anos, hoje eu tenho 51, eu até me divertia aqui em Guajará-Mirim, não só eu, como muitos jovens, e até pessoas adultas já. Estou acabando já, gente. Com personagens que tinha em Guajará-Mirim. Os mais antigos vão se lembrar. Tinha o Buriti, aí tinha a Maria Chegou. Maria Chegou, morreu mais cedo, né? Aí ficou o Buriti. Então essas pessoas, elas pegavam ar, né? Pega ar, hoje em dia que a gente fala pega ar, é quando a pessoa fica com raiva, né? E aí é que as pessoas avacalham mesmo. É o famoso bullying, né? Bullying que o pessoal faz no colégio, né? Contra uns alunos contra outros, né? É que isso tinha que acabar também. Outra coisa que tinha que se acabar é o tal de bullying. Então, a gente chamava Buriti, e o Buriti ficava bravo, esculhambando nós de tudo quanto era coisa aí que nós gostávamos. Aí era quando a Maria chegou, e aí a Maria chegou, esculhambava nós aí que nós gostávamos, mas eu era só um menino. Mas a gente, infelizmente já faleceu os dois. Deus dá oportunidade para a gente aprender. A gente não é obrigado a ser ignorante pro resto da vida, a errar para sempre. Se você vê uma pessoa com problemas mentais, respeite, fique calado, não fique falando, não, essa pessoa é doida, é maluca. Se você tem se você é um pastor e você tem pessoas que estão passando por problemas mentais, depressão, angústia, opressão, esquizofrenia, não fique falando que a doença dele é doença do demônio. Toda doença a Bíblia diz que é maligna. Não tem doença que não é maligna. Então, o que você falar para ele, isso pode determinar o futuro bom ou ruim dele. Então, se você é um pastor, se você é um bom pastor que ama realmente suas ovelhas, não fique incentivando as suas pessoas que congregam na sua igreja a parar de tomar remédio, de tomar medicamento, de não ir no CAPS, de não buscar o CAPS, porque Deus vai resolver. Não, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a parte. Sempre foi assim. Quando Jesus foi multiplicar o pão, Jesus poderia muito bem ter feito do nada aqueles pães e aqueles peixes, mas ele perguntou: quem tem aí quem tem alguma coisa aí? Aí apresentaram: temos 2 peixes e alguns pães aqui. Quando Eliseu foi aumentar o azeite da viúva, a viúva teve que apresentar um pouco. Quando a viúva também lá, nos dias de Elias, estava passando fome, Elias perguntou: o que tu tens em casa? Ela disse: um pouco de farinha e azeite, eu vou fazer o último comer para mim e para o meu filho morrer, porque aquela terra estava tendo muita fome, né, em Israel e naquela região toda. E Elias falou: faz primeiro para mim, e depois, e ainda foi assim, né, ainda foi assim, digamos, meio que afoito, né, a mulher com fome, o filho, Elias falou: faz primeiro para mim, e ela obedeceu. E a Bíblia diz que enquanto houve fome e sede naquela terra, não faltou o azeite na botija, nem a farinha na panela. Então você nunca vai ver Deus fazer do nada para o homem. Quando Deus abriu o mar vermelho, Deus podia muito bem falar: Moisés, fica na tua que eu vou abrir o mar. Mas Deus falou para Moisés: estende a vara. E se você for ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus não faz nada sem o homem não ter que fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Então,
Deus vai fazer a parte na vida de cada um que buscar, que estiver deprimido, esquizofrênico, mas temos que buscar ajuda médica também, temos que fazer a nossa parte, entendeu? Então, você que congrega em alguma igreja, que o pastor diz que o seu filho, a sua filha, o seu marido, ou você mesmo não tem que buscar ajuda de homens ou em CAPES, ignore isso, porque quem está nele não é de Deus, tá? Essa pessoa não quer o seu bem. Eu conheci pessoas que foi nessa conversa e teve um prejuízo, quase morreu, tá? Quase morreu. Teve uma que se suicidou, que foi nessa conversa, ainda se suicidou dentro do templo da igreja, em São Paulo. Está com 1 ano mais ou menos isso, porque ficaram com essas conversas, as irmãs do seguinte, não, irmão, isso é remédio de doido, isso é remédio do demônio. Faz 23 anos, quase 24 anos que eu tomo esse remédio do demônio e tem me abençoado muito, que não tem nada de demônio. Deus usa os médicos e a ciência para nos ajudar. Uma vez me levaram para uma tal de uma vigília, tem uma serra aqui em Guajará-Mirim, de 300 e tantos metros de altura, quase 400 metros. Foi meia-noite, e daí a pouco tinha umas 30 pessoas lá, eu acho, no escuro lá, estava uma luazinha no meio de umas pedras, e daí a pouco uma mulher começou a gritar, Senhor, eu não quero, eu não aceito mais. Ela começou a gritar mais que todo mundo lá. Eu não aceito mais esses medicamentos, eu não quero mais, Senhor, eu vou não sei o quê. Aí eu pensei, é uma daquelas que ouviu conversa à toa, de gente à toa. Não tome esse remédio não, porque esse é remédio de doido. Se você não tomar, você vai ver o que é bom para tosse. Aí que você vai ver. A pessoa que diz que seu remédio não serve para você, ela vai estar de boa vivendo a vida dela, e você cada dia mais ruim. E cuidado para que você não chegue ao ponto de fazer algo contra você mesmo. Então o meu conselho é, busque a Deus, mas faça a sua parte diante dos homens. Busque a ajuda médica, busque a medicina, porque talvez aí é que você vai dar a volta por cima, que nem eu dei, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos homens. Vou ler só mais uma parte aqui para a gente encerrar. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 25 ao 29. Presta atenção, gente. O que o apóstolo Paulo... por isso que eu falo para vocês, essa discriminação, esse preconceito não é de agora. Vem do princípio. Entendeu? Quantas pessoas não foram discriminadas dentro da Bíblia? O próprio Jesus foi discriminado. Entendeu? Os profetas foram discriminados. Davi, quando chegou ali, só porque era um jovem rapaz, foi discriminado. Quem és tu? O que é que tu veio fazer aqui? E Davi disse, não, eu vou vencer esse gigante. E venceu. Se você for ver na Bíblia, quantos personagens foram humilhados, discriminados, mas Deus deu a vitória. Então não se entregue porque você está sendo humilhado, porque você está sendo... Deus é grande na sua vida para fazer você mudar o seu cativeiro e você ser uma nova criatura, ser feliz novamente, viver uma nova vida. Então vou ler esses capítulos aqui, gente, e encerrar o vídeo, tá? Que 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1... Não, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 25 ao 29, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O apóstolo Paulo está falando aqui, gente, que no meio cristão, eu já começo falando que a loucura de Deus é mais sábia do que a lucidez do homem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, em tudo, gente, Deus é superior a nós. Nós não somos nada, somos pó e cinza. Aí diz aqui, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. O que ele quer falar aqui, no meio dos cristãos, não é no meio de denominação de igrejas, dessas igrejas vagabundas de hoje, não. É na igreja da época dele. E a igreja na época dele não era templo. Eram pessoas que se reuniam dentro das casas, debaixo de uma árvore, para louvar e agradecer e glorificar a Deus. Aí ele falou para aqueles irmãos, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Se você for olhar no meio de denominações, você não vai ver muitas pessoas, tipo escritor, entendeu? Pessoas renomadas, pessoas de faculdade, você não vai ver. Por isso que ele fala aqui, ó, porque bem vedes, irmão, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, assim, no meio dos cristãos, né? Nem muitos os poderosos, assim, pessoas bem financeiramente, nem muitos os nobres, pessoas, assim, famosas, né? Que são chamados. Não, são poucos, no meio dos cristãos mesmo, não falo nem do Brasil. Lá na China, na Coreia, na Arábia Saudita, nesses países mais pobres, você não vai ver os sábios, os fortes. Os sábios na carne, os poderosos, nem muitos nobres no meio dos pobres cristãos, não lá da Nigéria, da África, não. Ele fala assim, que são chamados. Deus nos chama. Quem é que Deus chama? Aí aqui no versículo 27 e 28 do capítulo 1 de 1 Coríntios, né, do capítulo 1, do capítulo 27, do capítulo 1 de 1 Coríntios, né, capítulo 1, aí o versículo 7 e 28, que diz assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, em cima aqui ele fala que não são muitos nobres, os ricos, os sábios, entendeu? No meio dos cristãos. Mas ele fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Não pense você que Deus está de olho nesses caras bonitão, altão, que as mulheres ficam hipnotizadas quando vê o cara
quando Deus foi escolher Davi, Deus mandou Samuel, o profeta Samuel ungir Davi. Davi foi para a cidade de Davi não, o profeta Samuel foi para a cidade de Belém. Chegando lá, falou com o pai ele foi escondido, porque com medo do rei Saul saber, né? Porque ele ia ungir um rei, né? E o rei Saul, que era o rei atual, se soubesse, ia matar o profeta. Então o que acontece? O Samuel foi escondido para a cidade de Belém. Chegando lá, porque foi Deus que mandou ele ir, porque tinha uma pessoa lá que Deus queria escolher para ser rei futuramente, né? Então o que acontece? Chegando em Belém, ele encontrou a família, que é o pai de Davi, né? É o Jessé, pai de Davi. E o profeta Samuel falou: olha, Deus me mandou aqui porque entre teus filhos tem um que há de ser rei, reinar em Israel. Aí, o que acontece? Ele tinha 8 filhos, mas só trouxe 7. Porque Davi era desprezado. Davi, ele ficava lá no campo, cuidando de ovelha. Ele era desprezado. Então, o que acontece? O Jessé não chamou os 8 filhos, ele chamou os 7 homens belos, que a Bíblia chama, eram homens belos, altos, homens de guerra, alguns deles soldados de Saul. E o profeta Samuel se deixou levar, né? Quando ele viu Eliabe, né, o mais velho, na frente, era tão formoso à vista que o profeta se deixou levar e disse: eis que estou diante do ungido do Senhor. Aí Deus falou dentro do coração de Samuel: não, Samuel, não se deixe levar não, porque o homem vê o que os olhos mostram, os seus olhos vê, mas eu olho para o coração. O homem olha a aparência, eu olho o coração. Não é esse aí não. Então pode ir passando. Aí passou o segundo, não era. Passou o terceiro, não era. Passou o quarto, não era. E Deus falando, e Samuel perguntando. Passou o quinto, não era. Veio o sexto, não era. O sexto não era para ser ungido. Aí passou o sétimo, que era o último, não era. Aí Samuel ficou confuso e disse: tu tem mais ainda algum filho? Aí Jessé, com aquele ar de desprezo, né? Tem um lá no campo, mas eu imagino que ele falou assim, né? Se não é um desses aqui, vai ser aquele lá. Gente, não é Deus que escolhe os dele, não. Aliás, não é pessoas, não é homens. As igrejas de hoje, as pessoas são escolhidas pelo que tem financeiro. E aqueles que não têm, que têm aparência, que são bonitos, são escolhidos pela aparência. Mas Deus não age assim não. Deus age pelo seu coração, pelo que você é no seu coração. Você pode não ter um centavo, você pode ter 1,5 metro, 1 metro de altura, meio metro, Deus vai te escolher. Porque Deus não escolhe por aparência. Então quando Davi chegou, ele era o caçula, que o profeta Samuel olhou para ele. Isso aí, gente, está lá no livro de 1 Samuel, tá? Se vocês quiserem ler, está no livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento. É uma linda história. Vocês vão ver como é que foi lá. Aí Samuel falou: sim, esse é o ungido do Senhor. Deus confirmou e ungiu Davi. Aí Davi, por causa dessa unção, ele fez o Salmo 23, né? O Salmo 23, que todo mundo gosta de ler, né? Fala assim: o Senhor meu pastor, nada me... Todo mundo conhece, né? Então, ele nunca tinha comido junto com os irmãos ali, porque ele era desprezado, com roupas novas, né? E nesse dia não teve quem impedisse ele de comer junto com todo mundo, porque Samuel disse: vamos comer e agradecer a Deus.
E tiveram que aceitar ele, porque ele foi ungido diante de todos. O Salmo 23 diz: unges a minha cabeça com óleo perante os meus inimigos. Os irmãos deles eram os inimigos dele. Assim como os irmãos de José lá atrás, em Gênesis, foram inimigos de José, venderam José. Então, onde eu estava aqui? Deus escolhe as coisas loucas. Deus não vai escolher os sábios, não. Você que acha que você é o letrado, você é sábio, você passou em 4 universidades, 5. Deus vai lhe escolher por essas características. É bom você ter o conhecimento. Mas diante de Deus isso aí não vale nada, não. Você vai ter que conhecer a palavra de Deus, se humilhar e se arrepender e entrar pela portinha que se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, meu. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Está em João 14. Então, o que falta na nossa cidade de Guajará-Mirim, no Brasil e no mundo, é as pessoas se informar, é as pessoas pararem com essa... Apesar que isso não vai acontecer, o mundo vai se acabar e as pessoas... Porque isso já virou rotina, já virou um folclore. As pessoas, só porque uma pessoa tem algum problema mental, chamar de louca, de doida, só porque a pessoa toma antidepressivo ou outros remédios controlados. Eu estou falando aqui, mas eu sei que não vai mudar nada, porque é o mundo inteiro contra nós, é o mundo inteiro, e há muito pouco tempo para isso mudar, e essa cultura diabólica não vai mudar. Para me finalizar aqui, eu quero contar uma história que aconteceu um dia desse lá no CAPS. Eu tive que ir lá, num desses casos que eu tenho que ir, que eu sou obrigado, né? Nos outros casos é minha esposa que vai, que eu estou dormindo na parte da manhã. Aí eu tive que ir, eu estava sentado esperando a minha vez, e eu estava escutando uma senhora lá contando a história dela. Que ela tinha batido a perna, que não tinham... Já tinha feito vários exames e o INSS não tinha abrido, né, o processo de auxílio, né, para ela. Acho que auxílio por invalidez, né, não sei. Ela estava revoltada, né? Aí tinha horas que ela falava de remédio, né? Que fulano falou que ela tinha que tomar uns remédios para poder dormir, aí ela gritava, eu falei que eu não ia tomar remédio de doido. Aí eu ia só ouvindo, conversando com outra mulher e só ouvindo. Aí outra hora ela falou, eu não vou tomar remédio de doido, porque... Aí outra hora ela falava que ia tomar o clonazepam, que é o mesmo Rivotril, né? Porque estava com sono, aí depois já falava que era remédio de doido, eu falei, gritei com ela, né? Eu falei bem forte com ela, assim, não gritei, mas falei... com um tom de voz assim mais alto, falei, minha senhora, já várias vezes, já umas 3 vezes que eu vi a senhora gritando aí que não vai tomar remédio doido. Então a senhora tá deixando claro, então, para mim a senhora está deixando bem claro que eu tomo remédio de doido, que eu sou doido. Porque eu tomo esse remedinho que a senhora toma aí, isso é um chazinho para mim, esse clonazepam, isso não vale nada. Se a senhora tomar o remédio que eu tomo, a senhora dorme 3 dias. Aí a senhora fica dizendo que o clonazepam é remédio de doido. Eu tomo isso aí há 23 anos, 24 anos quase. Aí a senhora fica gritando que não vai tomar clonazepam, porque é remédio de doido. A senhora está chamando todos nós aqui de doido. Rapaz, ela ficou com tanto medo, que ela se levantou, mesmo manquejando da perna, e ficou de pé lá fora, na entrada. Então é assim, gente. A pessoa é doente e fica com preconceito, passa a noite acordado porque não vou tomar esse remédio. Bom, gente, cada um de vocês tira as próprias conclusões. Se você quiser ter uma melhora na tua vida, Deus ajude que acerte o seu remédio, procure ajuda e você terá. Agora, se você quiser continuar sofrendo com insônia e dando trabalho para a família, e não melhorar em nada a sua vida continuar assim, nessa situação ou mesmo vocês que
quiserem continuar acreditando que é remédio, que antidepressivo ou remédio para esquizofrenia é remédio de doido, se vocês quiserem continuar nessa ideia maluca, aí vocês continuem, é problema de vocês. Mas que isso na medicina, no meio da psicologia, isso não existe não, isso só existe na cabeça dos ignorantes. Então, gente, isso era o vídeo de hoje. Espero, deixa eu ver, 1h30. Espero ter trazido um pouco de esclarecimento a respeito desse assunto polêmico, né? Mas eu sei que não vai mudar nada, mas eu pretendia falar e falar o que eu tenho dentro do meu coração a respeito disso. Então, muito obrigado. Deixa eu ver aqui o restinho d'água. Gente, deu certinho, ó. Só que eu não enchi ela bem não. Faltou só um pouquinho para encher. Agora da outra vez já sei. Vou encher ela tudo. Bem, gente, agora é 9h10 desse dia 25 de dezembro de 2025, quinta-feira. Então, se Deus quiser, o próximo vídeo, não sei quando é que eu vou fazer, vai ser um tema bíblico, tá, gente? Que eu faço um relacionado a tema sobre depressão e o outro sobre um tema bíblico. Então, até lá, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá. E um forte abraço, até lá, se Deus quiser.